Celso Furtado errou, e errou feio. É que Celso Furtado e Prebes acreditavam que, para a economia brasileira, uma economia subdesenvolvida, sair do subdesenvolvimento e superá-lo e chegar ao desenvolvimento, ela precisaria investir em capital físico majoritariamente, dentre outras coisas, uh, em capital físico, ou seja, máquinas siderúrgicas pesadas, hidrelétricas, etc, etc. Isso tudo o Brasil fez, e fez durante muitas décadas. Anos 30 com Vargas, anos 60, ali, final dos anos 50 com JK. A gente se endividou muito na construção de Brasília, em diversas outras construções, no plano 50 anos em 5. A gente, no período militar, se endividou bastante também, com construções feitas pelos militares. Os militares fizeram o PND, fizeram diversos planos econômicos e geraram uma hiperinflação no Brasil que só foi sanada com FHC, ou seja, a gente teve 50, 60 anos de hiperinflação. E mais uma coisa que eu gostaria de dizer, que de Celso Furtado e Prebisch e da escola estruturalista e da CEPAL como um todo, é que eles viam, eles não olhavam para o nosso próprio umbigo, como disse o professor Samuel Pessoa, doutor em economia pela USP, e que é um professor do FGV Ibre. Ele disse o seguinte, basicamente, Furtado via que os problemas que aconteciam, que impediam com que nós atingíssemos o desenvolvimento, ou seja, se chegássemos do outro lado, né, eram problemas causados pelo estrangeiro. Então, nos anos 50, você tem um problema das perdas de renda, nos anos 60 você tem o desequilíbrio na balança comercial, nos anos 70 você tem uma mudança no eixo paradigmático do capitalismo, ou seja, a Toyota e grandes problemas na fronteira do conhecimento, então você não conseguia romper isso. Nos anos 80 foi a crise do Paul Volcker que causou uma quebradeira, tanto a crise do petróleo causou uma quebradeira no México, como no Brasil e em outros países, então o problema era a dívida externa. Então, quer dizer, nunca o problema fomos nós, nunca o problema foi o Brasil e como ele via e como ele praticava a sua política econômica. E, na verdade, era um problema que nós, enquanto as nossas classes políticas, deveriam resolver. E aí é que entra o pensamento dos institucionalistas. Em 1961, Douglass North, um grande economista, grandíssimo economista, veio ao Brasil e fez um debate com o Celso Furtado a respeito da Sudene que ele havia pensado. Enfim, mas Douglass North não era tão conhecido naquela época e tal, e o debate não rendeu frutos por Douglass North, consequências prático-políticas. Mas, em 1993, Douglass North, institucionalista, ganha o Prêmio Nobel de Economia junto com Vogel. Ali no início dos anos 90, estava tendo muitos institucionalistas vencendo o Prêmio Nobel de Economia. Em 1991, se não me engano, foi o Ronald Coase, que tem uma teoria absolutamente brilhante, e a gente pode fazer um vídeo depois só falando sobre os institucionalistas. Mas um que eu tenho um especial apreço é o Theodor Schultz, porque o Schultz disse, e ele sim olhou para o umbigo, né, quer dizer, olhou para si. Qual é o problema que nós devemos superar? O que nós devemos fazer? O que uma nação deve fazer para superar o subdesenvolvimento e chegar ao desenvolvimento? E ele pensou, refletiu, chegou à conclusão de que era a educação, era o capital humano. Então aí ele desenvolve e dedica sua vida à teoria do capital humano. Tem um livro Investindo no Povo, inclusive, e aí ele mostra que como países que, por exemplo, perderam a Segunda Guerra Mundial, que foram devastados, e aqui é uma colocação minha sobre a ideia de Theodor Schultz. O Japão foi devastado na Segunda Guerra Mundial com 2 bombas, Hiroshima e Nagasaki, e se transformou na maior potência e maior indústria automobilística do mundo, junto com
a Alemanha, que também tinha sido absolutamente devastada e derrotada na Segunda Guerra Mundial. A sua indústria estava na lama, quer dizer, os bombardeios tinham tido efeitos, etc, etc. Como eles conseguiram recuperar isso? Você veja que a Alemanha, na Segunda Revolução Industrial, até início do século XX, 1914, 1915 por aí, ela era a maior indústria química do mundo. Isso quer dizer que eles tinham um capital humano, ou seja, o grande trunfo deles estava na mente. Eles eram grandes pensadores. O grande capital deles não estava nas máquinas alemãs, na indústria alemã em si externa, que é importante sim. Mas antes de tudo, a produtividade e a capacidade do trabalhador de pensar, de operar máquinas, é que faz com que uma sociedade se desenvolva. E daí que ele fez a teoria da agricultura, em que ele percebeu que a agricultura reagia sim a investimentos e que ele entendeu que a agricultura, e foi nessa época que o Afonso Celso Pastor o encontrou e fez experimentos nesse sentido também, fez a tese de doutorado dele sobre agricultura, e foi nessa época que o Pastor começa a enveredar pelos caminhos da ortodoxia e do Theodor Schultz e umas ideias institucionalistas, né? O institucionalismo, basicamente, é a ideia de que nós precisamos de regras do jogo claras, nós precisamos de leis claras, o chamado rule of law, né? O império da lei. Nós precisamos de incentivos claros. Gary Becker, que é outro da escola institucionalista que eu diga, que deixem claro, olha, nós temos instituições, nós temos um judiciário, nós temos um legislativo, nós temos Ministério Público, por exemplo, e isso gera... O Prêmio Nobel de 2004, agora esqueci o nome, Prescott, fala sobre isso também, sobre como a previsibilidade permite com que as instituições e, portanto, a economia flua melhor. Então, basicamente, é isso. O grande trunfo que eu queria falar aqui, eu acabei caindo um pouco pela tangente, é que o grande trunfo de uma sociedade é o capital humano. A Coreia do Sul, que muitos desses desenvolvimentistas brasileiros usam como exemplo, outros países nórdicos, por exemplo, como a Suécia, já tinham um capital humano absolutamente forte quando desenvolveram as suas políticas industriais. Não sou contra a política industrial, contanto que tenha um tempo, que tenha uma delimitação e que possa ser feita da maneira correta, com um investimento de capital intensivo, né, e com um tempo definido, 3 anos, por exemplo, 4 anos, por exemplo, 5 anos, por exemplo, para desenvolver e não virar rent-seeking, né? Enfim, a ideia do Schultz de capital humano, de vamos criar pessoas técnicas, capazes, produtivas para darem renda e melhorarem a capacidade industrial da sociedade no geral. E, enfim, essa é a forma como nós sairemos do subdesenvolvimento e chegaremos ao desenvolvimento ou algo próximo, né? E se você pegar o Eugênio Goudin, que foi um grande economista brasileiro, porém não muito falado, para além dos muros do FGV, o Eugênio Goudin falava sobre educação, e falar sobre educação é fundamental. Saúde também. Saúde e educação. É investimento no povo, como Theodor Schultz disse. Se você pegar os principles dele, do Eugênio Goudin brasileiro, nasceu no final do século XIX, 1886, se não me engano. Morreu com 100 anos, ou seja, morreu em 1986, por aí. Ele teve um debate sobre isso, sobre o planejamento, com o Robert Simons. Perdeu a época no sentido... A academia brasileira era absolutamente estruturalista, cepalina, heterodoxa, e perdeu o debate. Mas, no livro dele, ele fala nos principles, muito sobre educação, e é um cara que, como o Samuel Pessoa sempre diz, era muito, muito à frente do seu tempo. Ele já via que as instituições eram importantes, que o capital humano era importante e diversas outras coisas. Então é uma das colocações que eu queria fazer. O Celso Furtado chegou a várias conclusões, colocou a culpa na hegemonia dos grandes países internacionais, mas não chegou à conclusão de que nós deveríamos investir mais em capital humano.